Mas no momento que você não confia mais nos métodos do passado, você já está apto a começar a pensar algo diferente. Então, os professores não me estimulavam. Precisa de um professor para lhe estimular? Precisa de alguém de fora? Você não tem essa capacidade de pensar por você, saber o que é melhor para você? Ou seja, é isso que é protagonismo. Eu me coloco na frente da decisão. O que não quer dizer que eu seja onipotente, que eu penso que vai acontecer, que basta pensar positivo. Isso é fantasia de autoajuda. Às vezes você vai pensar muito positivo e vai fracassar. Às vezes você vai tentar muito e vai fracassar. Não é isso que determina, mas é exatamente essa insistência, olhar além do horizonte. Olhar além da sua capacidade de ver o momento imediato. E para isso que exatamente vem a questão estratégica. A capacidade de pensar olhando além daquele momento. A capacidade de investir em metas de médio e longo prazo. E não viver como crianças ou animais. Como vive uma criança e animal? Tenho vontade, fiz, quero dormir, durmo. Preciso ir ao banheiro, urino. Pronto, isso é uma criança ou um animal. Ser adulto é aprender que às vezes tem muita vontade de ir ao banheiro e não vai. Que não chegou a tempo, que não dá, que você vai tentar controlar-se o máximo possível para construir um sentido estratégico. De que às vezes você pode dormir mais, às vezes menos, às vezes tem que sacrificar o sono num período de provas. Mas também ser sábio para não ficar sacrificando até que a própria máquina corporal entre em colapso. É esse equilíbrio estratégico que ele é fundamental. Ousar ou repetir. Depende de uma pergunta muito importante. O que eu ganho ousando? O que eu ganho aumentando a aposta? O que eu ganho mudando de carreira? O que eu ganho fazendo um novo curso? O que eu ganho estudando uma outra língua? O que eu ganho repetindo o que está dando certo, se ainda está dando certo? E tudo isso é para não confundir uma questão muito importante, a confusão das pessoas entre dados e conhecimento. Hoje essa confusão ela dá origem a muito problema. Primeiro problema, as pessoas acham que porque está na internet, o conhecimento é acessível a todos. O que é acessível a todos são os dados. Todas as doenças do mundo, todos os remédios, todos os procedimentos cirúrgicos estão na internet. Nem por isso formar um médico hoje deixou de significar 10 anos de estudo contínuo. Todas as receitas do planeta Terra podem ser acessadas no Google. E não surgiram cozinheiros extraordinários nos últimos 10 anos, comparados com os do passado. Porque continua sendo necessário pegar os dados, transformar em atitudes, habilidades e novos conhecimentos. E isso não mudou. Se antes procurava na enciclopédia, na Barça, na Britânica, hoje você pode procurar em qualquer lugar, mas transformar aqueles dados em atitude, em técnica, em habilidade, é completamente diferente. E continua sendo custoso. Todos os exercícios físicos estão no Google, mas fazê-los continua difícil. Absolutamente difícil. Todas as técnicas de piano, todas as partituras, todos os pianistas que existiram no século passado estão gravados, fotografados, filmados, com dicas, aulas, workshops. E tocar piano continua sendo pelo menos 12 anos de aprendizado e uma vida inteira de dedicação. Ou seja, as pessoas estão confundindo dados com conhecimento. O que o professor me diz está no Google. Ótimo, mas transforme isso em atitude, em habilidade, é um pouquinho mais complexo do que isso. Custo de tudo, custo absolutamente de tudo, esforço. Esforço contínuo. Isso precisa ser redescoberto. Os franceses chamam de goût de l'effort, o gosto do esforço. O gosto de fazer as coisas. Saber que se eu começar a tocar violão hoje, vai ser um entusiasmo. Em 2 a 3 aulas, você vai estar tocando o dó e o sol 7 e vai tocar e bota aqui o meu pezinho feliz. Com 2, 3 aulas está tocando uma marcha e ficar falando, ótimo. Aí surge a pestana, aí surge a dor no dedo, segura a corda, começa a doer, começa a dar o efeito da etapa seguinte. Aí as pessoas desistem. Chegou a hora do esforço. Coloca a menina no balé, ela põe o tutu, põe a sapatilha, faz para a mãe, faz para ela. Que amor!
quarta aula o pé está doendo. Eu não tenho jeito para o balé. Você tem a vagabundagem, você tem a preguiça. Para saber se tem jeito ao balé, estude uns 10, 12 anos, para depois você ver que você tem jeito. Mas você está enfrentando o primeiro esforço, a primeira dor com a desistência. Você não vai conseguir nada. Não vai dançar absolutamente nada, não vai tocar nada, não vai aprender nada, porque o primeiro resultado parece simpático. Tudo aquilo que é uma habilidade, tudo aquilo que é um conhecimento, tudo aquilo que é uma nova atitude precisa de prática, muita prática, longa prática. Quero reeducar o corpo, quero ser mais alongado, quero ser mais musculoso, quero ser mais definido. Prática. Não é uma tarde na academia. Eu nunca consegui me dedicar à academia, então hoje eu vou passar a tarde na academia. Resultado, lesão, dor, cãibra. É ir à academia com regularidade daqui até o fim. E parou, começa a regredir. Isso é o aprendizado permanente. Prática, insistência. Fez hoje, faz amanhã e faz de novo. E param de desculpas. Não, essa semana eu tenho que fazer muita coisa. Então, não posso. Prática aliada à constância. Além da prática, constância. Não apenas praticar, mas praticar repetidas vezes. Insistir. Até criar um novo hábito. Algo que pode durar, às vezes, semanas, meses e às vezes anos. Mas criando um novo hábito, você passa a fazer. Tem um momento que o estudo se torna um hábito. Que a academia, a atividade física se torna um hábito. Correr se torna um hábito. Tocar um instrumento se torna um hábito. Esse momento precisa ser atingido. E aí, quando se torna um hábito, não é mais um esforço. Você acorda automaticamente. Quem aqui acorda todos os dias na mesma hora, vai perceber depois de uns anos que não precisa mais de despertador. O corpo responde, acordando você até sábado e domingo, naquela mesma hora, porque o corpo responde a hábitos. Você tem até raiva, mas chega domingo, acorda, e com a idade vocês vão ver que não consegue mais dormir de novo. Ou coisa, vão lá, vamos trabalhar. Você tenta explicar, não, hoje, dizer não, ele vai insistir. Constância. Constância é fundamental para tudo isso. Menos reclamação e mais ação. Menos eu estou cansado, não deu, hoje não, está chovendo, está frio, está longe, pé está doendo. Isso aqui. Menos reclamação e mais ação. Ignorem mais as suas desculpas. Ignorem mais desculpas e aprendam, insistam. Hábito, constância. Mas eu nunca fui assim. Quer começar a ser? Está feliz até o momento com o que conseguiu? Está feliz com sua renda, seu corpo, sua família, seu conhecimento? Então, siga. Quer crescer? Totalmente diferente. É para isso que eu preciso pensar que eu sou sócio majoritário da minha própria vida. Então, ao gerenciar um esforço de aprendizado contínuo, ao gerenciar uma mudança desse porte, é uma decisão. É uma decisão importante, é uma decisão permanente, é uma decisão que começa hoje, continua amanhã, insiste, aí precisa na outra semana dar um incentivo, depois precisa encontrar amigos no mesmo tipo de vibração de mudança e fazerem um grupo de autoapoio, faz um grupo de força, colega, vai, mais um livro e um empurrando o outro, porque o cérebro vai reagir. Não é o seu inimigo, não é sua amiga invejosa, seu amigo invejoso. Quem vai lhe atrapalhar é o seu cérebro. É o único inimigo que você tem. Amigo dá para bloquear, cérebro não dá para bloquear. Falso amigo, deleta. Pessoa ligando chata, não atende. Visita inconveniente, se finge de ausente. Em casa, o cérebro não tem um botão de off. Ele vai ficando dizendo para você, para quê? Você já conseguiu, não precisa mais. Você já chegou lá, não é importante, não vá. Tudo isso é muito importante. E tudo que sintetiza através do símbolo do infinito. É exatamente essa capacidade de, ao longo de toda a vida, você continuar sendo alguém que aprende. Não existe mais a figura de quem aprendeu. Só existe a figura de quem está aprendendo.
Não existe mais a figura da pessoa acabada, só aquela que está se construindo. Não existe mais a figura do diploma, mas de um degrau que o diploma representa para ter acesso a outros. Dos desafios, de áreas novas, de áreas que você sai da sua área de conforto. Isso exatamente é esse desafio dos 3 L's, de viver uma vida inteira a serviço do aprendizado. Aprendizado de quê? Depende de para onde você quer ir, depende do seu objetivo, depende das suas metas. Pode ser aprendizado de habilidades profissionais, pode ser de habilidades psíquicas, pode ser a consulta a um profissional de saúde mental para que você possa, através de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, de um coach, conseguir diminuir sua raiva, a raiva que está lhe atrapalhando, a raiva excessiva no trânsito, a sua vaidade, a sua insegurança. Pode ser que seja um trabalho psíquico, pode ser que seja um trabalho de conhecimento de língua, pode ser que seja uma melhoria física que vai lhe deixar mais leve, mais feliz, mais integrado e assim por diante. Pode ser tudo isso, mas sempre vai ter essa característica permanente. Permanente, de fato, daqui até atingir seu objetivo, e o objetivo é, de fato, o horizonte. O objetivo é exatamente o horizonte daquilo que você quer. Chegando lá, tem mais pela frente. Eu vou reservar esses momentos finais para as perguntas que nós tivemos, aí eu não sei como é que nós vamos organizar. Agora, tudo aquilo que eu disse, vocês podem contestar, aprofundar, buscar outros caminhos ou iluminar uma dúvida pessoal. Então, temos agora esses 10 minutos finais, cabem várias perguntas. Por favor. Professor, um prazer lhe ouvir hoje. E nós lhe ouvimos falar bastante sobre essa questão desse mundo em transformação, né? Desse habitat que nesses últimos 100 anos mudou mais do que em todos os milênios anteriores. E ao mesmo tempo que é um mundo esse mundo que muda muito também nos dá muito acesso a dado. E eu sou professora também. Então, qual que é o papel da educação formal nesse mundo? A gente tem um acesso tão fácil à informação. Antes a gente podia se graduar, por exemplo, e acreditar que, bom, tudo bem, agora eu estou graduado. Qual é o papel da educação formal nesse mundo com esse acesso tão fácil à informação, mas ao mesmo tempo tão difícil de construir essas competências que são necessárias para esse mundo? É complicado porque nós, professores, não fomos treinados para isso. Nós fomos treinados para a transmissão de conhecimento e não para educar o aluno para a produção do conhecimento. Então, nós fomos treinados para ênfase, por exemplo, em perguntas de memória, especialmente nas séries iniciais do ensino fundamental. Por exemplo, identificar, descrever, enumerar, são perguntas que envolvem a simples evocação da memória. A escola está perdendo essa corrida. A escola está perdendo. Por quê? Porque a maneira como a escola se organiza, as boas ou ruins, ainda é conhecimento fixo de um professor de uma área, que vai dar o conteúdo e vai cobrar esse conteúdo. O conteúdo não é mais fixo de uma área. O conteúdo se tornou mais holístico, mais integrado. Depois, é rara a escola que incentiva o aluno a pesquisar. A maioria das escolas incentiva o aluno a reproduzir, devolver e dizer aquilo que você disse. As perguntas dos professores são retóricas. Quem daqui sabe quais as 2 capitanias hereditárias que deram certo? Não é uma dúvida, porque eu sei. Pernambuco e São Vicente, eu sei. Então por que eu estou perguntando para eles se eu sei? É uma pergunta retórica. É uma pergunta que eu sei a resposta. Inclusive os alunos sentem, porque o aluno é inteligente, ele sente que é uma pergunta boba, que o professor sabe. Qual é o maior osso do corpo humano? Qual é o rio que atravessa o Equador 2 vezes? Alguém diz Rio Congo? E aí, ninguém disse, ninguém sabe, não é interessante, mas eu continuo construindo um conhecimento baseado numa ideia de repetição. Então, a escola tem, em primeiro lugar, um sentido de ter alguém, você, professora, que está mais tempo na jornada do conhecimento e tem segurança para orientar alunos a buscarem esse conhecimento. Em segundo lugar, ela tem um sentido de sociabilidade, porque aprender por si é bom, mas quem aprende por si não se submete
a dinâmica do grupo e fica uma pessoa mais complicada. Porque a escola é um grande aprendizado para o nosso narciso. É na escola que a gente vai sofrer o primeiro bullying, o primeiro trauma. Tudo aquilo que a escola faz com que você arranhe o seu narciso, que pode ter até um sentido positivo. E a escola é uma capacidade, inclusive, de submeter a sua velocidade, a sua capacidade em comparação a de muitos outros. Eu vejo a escola muito importante. É claro que ela vai conviver com formas de autoaprendizagem, ou de estímulo, ou de estudos dirigidos e assim por diante. Confio pouco em estudos em casa. A nossa lei agora não permite mais, mas aquilo que a lei americana permite, põe pouca mostra, porque eu, professor, eu que sou professor como você, não saberia orientar um filho em matemática. Não teria a menor noção de orientar alguém em matemática. Então, eu que sou um professor treinado profissionalmente para dar aula, me sinto incompetente para trabalhar os conteúdos, né? Porque eu não sei esses conteúdos. Quanto mais alguém que não é preparado. Agora, o que nós precisamos, esse é um desafio, é que para esse mundo de aprendizado constante, em primeiro lugar, o professor tem que ser alguém de aprendizado constante. E o professor é considerado como alguém que sabe, não um aluno permanente, que é a definição judaica de professor. Aluno permanente, que eu acho interessante, é aquele que nunca sai da escola, né? Seus alunos vão sendo aprovados e você vai ficando. Eles vão passando e você nunca sai, você nunca é aprovado. Você vai ficando para sempre. Então, essa atitude de professor-aluno permanente, estimulando a busca de conhecimento, de pesquisas, de projetos, de perguntas reais, de estudos de meio, de leituras interessantes, de experiências, do uso da tecnologia, o professor tem um papel enorme nisso. Agora, a ideia de que o professor é alguém que enche o quadro, o aluno é alguém que copia e devolve isso na prova, essa ideia já está superada há muitos anos. Não foi agora por causa da computação. Essa ideia está superada há muitos anos. Você se sente perdida e eu me sinto perdido. Porque nós não fomos treinados para isso. Mas no momento que você não confia mais nos métodos do passado, você já está apto a começar a pensar algo diferente. Então vamos invocar o pai da didática moderna, Comênios, século XVII, livro que eu recomendo a todas as pessoas. Didática Magna, Comênios diz o seguinte: todos podem aprender, cada um num ritmo e cada um dentro de um método, mas todos podem aprender. Então essa é uma ideia muito importante para todos nós. No centro do furacão do aprendizado permanente está a escola. Então a escola deveria ser o lugar que desperta curiosidade. Curiosamente, ela é o lugar que mata a curiosidade. Então você pega na escola um autor fascinante, muito bom como Machado de Assis, e o aluno cria uma birra gigantesca, porque caiu na prova, teve que falar sobre Capitu, sobre Escobar e não aprendeu a beleza de Dom Casmurro. Pega processos fascinantes e reduz a prova, a desenho, a representar aquilo de forma chata. É um desafio para nós. E os pais estão perdidos, os alunos perdidos e os professores estão perdidos. Mas eu acho que nós temos um papel enorme a dar dentro desse quadro. Então, a primeira questão é que não é culpa da tecnologia a ansiedade, mas é culpa de uma estrutura contemporânea que primeiro trabalha com a ideia de perfeição, não de perfectibilidade. Quando você diz eu não estou dando conta, obviamente, é porque você está colocando objetivos que estão além da capacidade de tempo. Então, quero produzir a campanha mais importante de toda a história? Não, você não pode fazer isso, porque isso talvez não esteja ao alcance. Quando eu vou aumentando a quantidade de demandas, eu vou criando uma insatisfação que foi gerada pelo próprio estágio atual do capitalismo como uma forma de obter o máximo de você. Então, se eu te mantiver insatisfeita, com um sentimento de incompletude e que nunca vai ser o máximo ou o melhor, eu vou fazer você ficar sempre se esforçando. É uma técnica de opressão de pessoas, por exemplo, que aprenderam
que tendo uma esposa ou um marido que cozinha bem, diz, tá bom o seu prato. Porque aí a pessoa continua se esforçando. É a coisa mais deliciosa que eu já comi na minha vida. Ela para. Então, você se esforçou. Não, tá melhor que semana passada, amor. Tá melhor, viu? Continua assim. Essa é uma maneira autoritária, como estratégia, de eu te manter produtivo. Então a pergunta é se o que você faz é significativo. E se é significativo, o que você pode fazer no tempo dado para fazer? Você tem um limite do tempo, que eu já disse, o tempo não é um valor que você possa expandir de forma elástica universal. E se você faz aquilo, qual é o papel daquela produção? E se o trabalho começa a representar toda a gama da sua existência, se você não tem mais vida amorosa, afetiva, familiar, ou não tem mais um tempo de ócio criativo, como diz o sociólogo Domênico de Masi, ou seu direito à preguiça, como diz Paul Lafargue, se você não tem mais isso, você virou uma máquina tarefeira de ficar fazendo tarefas. E para piorar, graças à tecnologia, você leva celular para casa, você pode atender o chefe 24 horas por dia, você pode fazer férias com o celular na mão, você pode, no final de semana, respondendo a questões em casa. Então, qual é a função do trabalho e da criação? Renovação contínua não é sinônimo de ser workaholic ou work lover, porque o workaholic é um fracassado. Porque ele foca permanentemente numa produção que vai ocupar aquilo que Freud vai chamar de toda a sua libido. Em outras palavras, não tendo sexo, ele trabalha. E trabalha sem cessar. Só que é insatisfatório aquilo. Então, se você está deslocando toda a sua libido para o trabalho, o problema é que o trabalho não é capaz de sozinho de lhe dar toda essa satisfação.